Bom dia a todos. Que bom, que perspectiva gostosa. Isso é sempre importante, né? Quando nós desejamos um bom dia a alguém, é que venha do fundo da nossa alma, que seja realmente um bom dia. E então a gente percebe que a resposta, quando ela é efusiva também, é que o dia será realmente muito bom. Bom, vamos aos recados. Primeiramente, desejamos a todos aqueles que vêm aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e que também possa participar dos nossos trabalhos, das nossas ações fraternas. Entre elas, nós temos todo segundo sábado de cada mês, nós fazemos a entrega das cestas básicas. Então, nós convidamos a todos que quiserem participar com a gente nesse encontro fraterno com os irmãos, a colaborar, a vir pessoalmente praticar a caridade. Isso é muito importante. Assim como agradecemos a todos a doação de alimentos não perecíveis. Todo sábado temos também a entrega da cesta de alimentação aos lanches aí ao entorno do metrô. O metrô que tem é Santana e Carandiru. Estou com parada em inglês e estou com o VIP na cabeça. Então, Santana e Carandiru, que é muito bacana. Os jovens vêm, se reúnem uma hora antes, depois fazem o preparo e vão lá entregar o pão e o leite. Recomendamos a todos a deixarem seus aparelhos celulares desligados ou, se possível, desligar. Mas caso precisem, deixa no vibracal. Temos também às sextas-feiras, às 19h30, o curso básico da doutrina. Perdão, eu estou meio aéreo hoje, né? Sexta-feira, às 19h30, o curso de apoio a dependentes químicos e familiares. É que eu sou novo na casa, então tem esse detalhe, sou novo na casa. É meio complicado. Da dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra aberta ao público, não é, mas sim é um apoio, é um grupo de apoio a essa doença, essa chaga da humanidade, chamada dependências químicas, tanto para quem tem, como para os seus próprios familiares também. Então é um grupo de apoio, e que, se vocês conhecem, tem alguém na família, um conhecido, um amigo, convido para participar conosco, tá? Aos nossos amigos internautas, agradecemos pela visita ao nosso site, pela colaboração também, desenvolvimento, e estamos já abertos à pergunta que poderá ser feita a partir do início da palestra que a Fabiana fará para nós. Bom, dado todos os recados, toda a burocracia, que a gente está muito acostumado com burocracia, vamos lá, vamos para a parte mais importante e gostosa, que é a oração. Acho que nada mais gostoso do que orar. E Jesus, quando esteve entre nós, orava a toda hora, a todo instante ao Pai Maior. E certa feita, os apóstolos, de tanto ver Jesus orar, pediram: mestre, ensina-nos a orar. E ele, com todo amor, com toda a dedicação, com todo empenho, disse: Pai nosso. Mostrando que o Pai é de todos nós, somos todos irmãos. E a este Pai de amor e de bondade que eu solicito a todos nós nesse instante, que possamos cerrar os nossos olhos físicos, não no sentido dogmático, mas para entrar em sintonia com o plano maior. Esse plano que há muito já preparou o espaço aqui, que já higienizou cada cantinho, nos recebendo, nos acolhendo, para que tenhamos um bom início de dia. E esse Pai de amor e de bondade é que nós humildemente nos prostramos de joelhos e dizemos: eis-me aqui, Senhor, seu filho, cumpra-se em mim a tua vontade. Dai-nos, Senhor, a serenidade. Dai-nos a força e a coragem para seguirmos adiante nessa estrada evolutiva. Dai-nos discernimento para poder compreender e entender todas as dificuldades que porventura encontrar. Faça, Senhor, de mim teu instrumento de paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Fabiana. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco hoje e sempre. Bem, o tema de hoje se chama Predominância do Egoísmo. Bem fácil, né?
É do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, a nossa Joana de Ângeles. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês perguntando se alguma vez vocês já pararam para pensar na palavra egoísmo. Já? Alguém gostaria de falar a conclusão que chegou sobre essa palavra? Não. Reformas. Repercussão do egoísmo. Alguém concorda? Discorda? Acho que o egoísmo é a origem. Eu acho que todos somos maior ou menor grau. É muito difícil você lutar contra o egoísmo. Porque não ser egoísta é tirar de você para os outros. Muitas pessoas, mas não tiram. Tem uma diferença aí, né? De fato, tem mesmo. A Joana de Ângeles diz que o egoísmo é a grande úlcera moral da humanidade. É profundo isso, né? E as origens do egoísmo, ela é muito, muito, mas muito distante. É um sentimento primitivo ainda. É um sentimento que nós carregamos da nossa evolução, que é morosa e gradativa, porque nós somos teimosos em algumas coisas, né? Então ela demora um pouquinho mais. A gente persiste em algumas questões que poderiam ser resolvidas mais facilmente se nós prestássemos atenção nas nossas atitudes. Então, a origem do egoísmo ainda é instintiva. Nós carregamos dos instintos animais, da época da caça, da época em que eu precisava olhar para si para sobreviver, né? E será que nos dias atuais eu preciso olhar para mim para sobreviver? O que vocês acham? Exato. Olhar para si no sentido de identificar o que eu preciso investir nas minhas questões morais, evolutivas, espirituais, para eu poder agir e voltar com com um saldo maior no banco, vamos dizer assim, né, em termos de evolução moral. Nesse sentido, olhar para si. E pensando nesse sentido, em olhar para si para se melhorar, para sobreviver, não tem como não fazer essa ação se você não olhar para o outro. Se você não tem um olhar benevolente e caridoso para com o outro. Porque o egoísmo, ele parte dos interesses pessoais mesmo. E, em certo grau, nós somos egoístas, sim. Né? Maior ou menor, nós somos. Agora, é importante nós pensarmos na diferença entre egoísmo e individualidade. Qual é a diferença entre um e outro? Alguém se arrisca?
Fala assim, Fabiana, para de perguntar, você não veio aqui para isso. Bem, quando eu penso na individualidade do ser, esse está carregado de todas as suas constituições psicológicas, emocionais, crenças e valores que constituem a minha identidade como pessoa. É o ser indivíduo, né? É ser individualista, com as minhas peculiaridades, com as minhas características próprias. Cada um é um. Porém, o egoísta, ele está acima das suas questões individualistas. Ele age a favor dos seus interesses em detrimento do outro, sempre. E aí, vamos fazer uma relação nas nossas ações corriqueiras. A Joana de Ângeles diz que nos nossos relacionamentos sociais, fraternais, no trabalho, na família, nós não devemos nos iludir com as aparências humanas. Nem sempre manifestações de afeto, de sorriso, de solidariedade é de fato real e sincera. O ideal é nós mantermos o equilíbrio daquilo que nós esperamos do outro. Porque quando nós mantemos o equilíbrio, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. E eu crio uma expectativa muito alta frente a esta amizade, eu vou sempre esperar do outro algo que ele não pode me dar. Quando eu mantenho o equilíbrio na amizade, no sentido de eu sei que ele é meu amigo, mas ele é tão ser humano quanto eu, passível de falhas, de erros, ele pode a qualquer momento pisar na bola comigo. Então, se isso acontecer, o meu impacto vai ser menor. Existe a decepção, a frustração? Claro que existe, né? Porque existe ali uma relação de vínculo, né? De afeto, de carinho, de amor. Porém, se eu me coloco numa relação mais equilibrada, eu compreendo e entendo o estágio que o outro está passando. E aí se resolve a situação e a amizade não se quebra. E isso em todos os relacionamentos da vida, seja no trabalho, seja no casamento. No casamento é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente sempre casa imaginando que o outro, ele será o salvador da pátria, né? O salvador da nossa vida. E aí, o 1 mais 1 não vira 2. O 2 vira 1. E quando o 2 vira 1, é muito perigoso. Porque as individualidades que são muito importantes no relacionamento, elas se anulam. No relacionamento tem que existir soma. Então, 1 mais 1 tem que ser 2. E não 2 virar 1. Aquela coisa que nós somos um só coração, né? Um só sentimento. É perigoso. É perigoso. Porque você está colocando no outro uma responsabilidade que não lhe cabe. Então, se eu mantenho uma relação equilibrada, eu sei... Eu amo essa pessoa com seus defeitos e com suas qualidades. E eu sei que ela pode, a qualquer momento, me decepcionar. Mas essa decepção será superada se não prevalecer em mim os meus interesses mais pessoais. O meu egoísmo. Porque o egoísmo, ele é filho do orgulho. E se nós deixarmos o orgulho tomar conta, aí esquece. Esquece, porque você não vai conseguir olhar o outro lado da situação. Né? O orgulhoso, ele é muito resistente a qualquer possibilidade de mudança. Ele é inflexível, porque o que prevalece são os ideais dele, e não o do outro. Né? E aí a Joana de Ângeles traz algumas questões, eu até fiquei pensando sobre isso, porque quando nós estabelecemos uma relação de vínculo com o outro, de amizade ou seja de
afinidades no trabalho, né? Ou um vínculo muito grande na família, nós temos um hábito comum, que é nos confidenciarmos uns com os outros. E a Joana de Ângeles diz que quando isso acontece, essas confidências, tanto da parte de um quanto da parte do outro, num momento em que houver ruptura de laços, essas coisas vêm à tona. E aí aquele que confidenciou fica inseguro, achando que o outro vai lhe entregar. Agora eu estou perdido, porque ele vai contar tudo que eu contei para ele, e é melhor eu não sair de casa nunca mais. Né? Ou ao contrário, né? Se você foi o confidente, você também vai se sentir inseguro. Poxa, será que eu confio mesmo nele? Porque nós somos assim, né? Eu te amo até a página 10, porque... eu acredito no ser humano. Porque numa pequena deslize, ou num pequeno, pode ser até em pontos de vista diferentes, né? Só porque eu penso sobre determinado assunto diferente de você, pronto, já rompi, porque não serve para mim. Então, ela é bem categórica nesse sentido. Eu ainda achei assim, poxa, Joana, você pegou pesado agora, né? Você pegou pesado, porque ela fala que não existe 100% no relacionamento, e de fato não existe mesmo. Aliás, não existe 100% em nada no mundo, né? A única coisa que a gente pode pensar que pode ter existido 100% é a homeostase quando eu estou lá dentro do útero da minha mãe. Né? Que lá eu costumo brincar, eu quero voltar para o útero da minha mãe, quando eu estou em conflito. Porque lá você tem supre todas as suas necessidades, né? Você não sente frio nem calor, está num ambiente extremamente confortável. Por isso que o grande trauma da vida é o nascimento, né? Porque nasceu, você já sentiu o impacto da atmosfera, né? Tem que respirar, tem que sobreviver, enfim, dali em diante não existe mais equilíbrio, né? Não existe mais totalidade. Só que a gente passa a vida buscando isso. Por que será que a gente passa a vida buscando isso? Buscando a totalidade, buscando a perfeição, buscando o equilíbrio na sua... Alguém já parou para pensar por que a gente passa a vida buscando isso? Bem, alguns teóricos da psicologia dizem que a gente passa a vida buscando isso. Primeiro, porque tem a questão de você querer ser melhor. Aí olhando para o lado positivo, né? Eu quero melhorar, então eu vou buscar sempre o melhor, portanto eu vou buscar sempre a perfeição. Segundo, que nós já experimentamos essa totalidade, né? Essa perfeição. Então nós queremos ela de volta. Então a gente passa a vida, mas nesta vida não é possível. Não tem como. As interferências, os estímulos externos são muitos, e existe uma gama muito grande aí de nível evolutivo. Né? Cada um no seu estágio evolutivo, cada um dentro do seu entendimento. Então, por isso que não existe a perfeição e o equilíbrio total. Então, a Joana fala assim, aquiete seu coração. Se alguém se afastar de ti, por esse ou por aquela razão, tente compreender a pessoa e continue fazendo aquilo que você sempre fez. Se você está dentro da conduta correta, você sabe o
que você está fazendo, você sabe que aquele é o melhor caminho, você está sobre um código de conduta muito forte, então deixa que o outro pense sobre a situação, um dia ele vai compreender, um dia ele vai entender, nesse momento ele não é capaz disso, o nível, né, de entendimento dele ainda não permite, e não julgue ninguém. Porque o egoísta, ele julga, né? Ele adora julgar. Porque você fez isso, porque você faz aquilo, porque você erra assim, você devia fazer diferente, porque e só aponta o dedo para o outro, né? E dentro da história da humanidade e de todas as questões que Cristo nos deixou, no Evangelho traz que o maior exemplo de julgamento e de egoísmo foi dado a Pilatos. Porque ele tinha a possibilidade, ele tinha na mente dele que aquele povo estava sendo injusto com aquele homem, porque aquele homem era justo, tanto que ele pergunta, né? Esse homem é justo, por que o condenas? Né? Mas ele não teve força suficiente para combater aquilo, e, portanto, ele lavou as mãos, e naquele momento ele foi egoísta, no sentido de que ele precisava permanecer no cargo que ele tinha. Então, Jesus diz, né, com a mesma medida que julgais, será julgados. Com ferro fere, com ferro será ferido. E aí traz alguns exemplos no sentido que alguns povos sofreram devido a esse sentimento de egoísmo e de julgamento, né? Então, ele fala assim, ó. A justiça divina submeteu-os a dolorosos resgates coletivos. Porque a Joana de Ângeles, ela vai muito além desse mundo aqui, próximo nosso. Ela fala, por que ela diz que o egoísmo é uma úlcera moral da humanidade? Porque você atinge de fato toda a humanidade. E às vezes a decisão de um governador, ele afeta toda uma nação. E essa nação carrega, por séculos e reencarnações, essa decisão. E ela responde. E vem através de resgates coletivos, como nós temos aí muitos relatos na história da humanidade, né? Então, ela fala assim, ó. A velha e orgulhosa Jerusalém, que matava os sábios, os escribas e os profetas que lhe eram enviados, que foi palco de um dos mais incríveis julgamentos da história, assim, assistindo impassível à condenação de Jesus Cristo, teve suas casas assoladas, seus filhos massacrados e seu monumento sagrado, que era o Templo de Salomão, destruído pelos exércitos romanos. O profeta Elias usou a medida da violência, ordenando a decapitação de numerosos sacerdotes de Baal, 400 mais ou menos. Reencarnado como João Batista, também foi degolado por Herodes, por ordem de Herodes. Os espíritas sabem melhor do que ninguém que as consequências funestas dos juízos apressados e dos atos maldosos, que a lei da reencarnação é inexorável, e por meio dela, agudos ciclos expiatórios são acarretados àqueles que prevaricam com seus deveres e julgam o seu próximo de modo injusto. Ou seja, a lei de reação, ela vem na mesma medida. Na mesma medida. Mesmo o rei Salomão, ele foi um exemplo de sabedoria, né? E o que mais ele pedia para Deus era sabedoria e discernimento. E mesmo com todo esse direcionamento que ele tinha, porque muitos acham que a riqueza de Salomão era nos seus bens materiais, porque o reino dele era muito rico e ele recebia muito. Porém, ele recebia muito porque ele também era justo nas suas ações. Mesmo com todo esse direcionamento, o povo dele recaiu sobre as
a lei de ação em rações por conta desses massacres que aconteceram em Jerusalém, né? Inclusive tem uma história que eu acredito que seja conhecido, mas vale relembrar, de duas mães que brigavam pelos seus filhos, por um filho, em que uma acusava a outra de ter lhe roubado. Esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, porque esse filho é meu. E aí, essas mães são levadas até Salomão para que ele decidisse com quem o filho ficaria. E ele, depois de muito pensar, porque pelo que eu lembro, 3 dias de meditação para ele chegar a uma ação, para ele chegar a um consenso. Ele mandou chamar as mães, a criança e o seu centurião. Eu acho que é essa a palavra, né? O historiador aí me ajuda, porque... E colocou a criança numa pedra de mármore e deu ordem ao centurião que repartisse a criança no meio e desse uma metade para cada uma das mães. Já que estão brigando, vamos dividir. Uma parte para cada um. Falou, pode fazer. E o centurião foi. Quando ele foi, uma das mães gritou, para. Eu prefiro ver meu filho vivo, sendo criado por uma mãe falsa, do que vê-lo morto. Pode levar a criança. Fica para você, sua falsária. Aí Salomão falou, não, o filho é teu, pode levar. Porque uma mãe nenhuma na face da terra suportaria um sofrimento desse. Então, esse é um dos exemplos, né, que Salomão trazia como sábio, que era justo, né, e um julgamento justo. Porque, por que eu trouxe essa história? Por conta do julgamento, né? Exatamente, representa a justiça, né? E por que eu trouxe? Porque como nós temos tendências de julgar o outro, e o nosso julgamento é sempre unilateral. Sempre prevalece os nossos valores. Aquilo que eu acredito. Então, a gente... É por isso que a Joana de Ângeles traz isso, né? Não julgues. Deixe que o outro entre no seu processo de compreensão. Nem sempre ele ainda está nesse processo. Portanto, dê o tempo do outro, né? Enquanto isso, vigias o seu coração. Coloque o Evangelho como seu código de conduta nas suas ações. Porque colocando o Evangelho como seu código de conduta, dificilmente você vai falhar nesses aspectos. Você vai agir com caridade, com amor, né? Porque o combate ao egoísmo é a caridade. E eu vi uma vez, eu trabalhava com moradores de rua numa casa espírita, era distribuição de sopa, né? Nós fazíamos e ali nós fornecíamos. E aí você via por volta de 200, 300 pessoas ali, esperando aquele prato de comida, e antes deles receberem aquele prato de comida, eles tinham que ouvir o Evangelho. Era como se mesmo engolisse, né? Fosse goela abaixo o Evangelho, porque era uma forma de tratamento para eles. E eles aceitavam, eles ouviam e ficavam ali quietinhos ouvindo. E era incrível como eu observava a manifestação que tinha de caridade e de egoísmo entre eles. Então, às vezes, a pessoa que estava servindo estava com a panela, ia nas mesas e ia servindo com a panela, né, com a panela na mão e ia servindo. E, dependendo da quantidade do que nós tínhamos de alimento,
Tinha que tomar muito cuidado com a distribuição dessa comida no prato. Então, às vezes, a gente colocava uma certa quantidade, porque sabia que ia sobrar para os outros que estavam esperando, mas aquele que estava recebendo falava assim, você pode pôr mais? A gente falava assim, então, nesse momento não, eu preciso primeiro servir os outros, e aí, à medida que sobra, a gente redistribui para vocês. Mas eu estou com fome. Não, nós entendemos que você está com fome. Eu acho que todos aqui estão, né? Mas nós não vamos. Então, assim, você tinha que ser muito firme. Muito firme. Já tinha outros que como sobrava, eles tinham o direito de repetir a comida, eles pegavam para o amigo que já tinha repetido 2 vezes. A segunda vez dele, ele dava para outro. E aí eu ficava, olha, tá vendo? Numa situação muito difícil, né, mas que você via ali os valores, né, de cada um. E a gente aprende muito observando isso. Aprende muito. Sem julgar, né, mas só observando. E se colocando no lugar do outro, será que eu faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar dele? Eu acho que isso é um direcionamento, né, para a nossa vida. Eu sempre me coloco no lugar do outro. Às vezes as pessoas até me chamam de... Eu tenho umas amigas que me chamam de Laura, porque eu vejo sempre o lado positivo, né? A Laura do Carrossel, sei lá de que novela é essa, mas... E aí, por conta que eu procuro mesmo ver o outro lado, né? Eu brinquei com o Mauro, que eu falei assim, eu acredito no ser humano, por isso que ele vai até a página 10. Mas nós estamos nessa vida para aprender, ninguém é perfeito, não é? Então, eu também não sou, estou aprendendo, também tenho as minhas falhas, como todos nós, mas eu acho que a palavra de hoje que fica é o equilíbrio. Ter esse exercício de esperar do outro aquilo que ele pode dar, não aquilo que atende às nossas expectativas, porque elas nunca serão superadas. Expectativa é algo que você pense uma, daqui a pouco ela aumenta, daqui a pouco ela aumenta, daqui a pouco ela aumenta, porque a gente está sempre em busca do melhor. Então a expectativa, ela vai crescendo junto. E o outro não vai superar as nossas expectativas. Não vai. Assim como nós não vamos atender a todas as expectativas do outro. Então, por isso que a gente precisa ter em mente que cada um está dentro do seu processo evolutivo. E a Joana de Ângeles diz, não foram os estranhos que abandonaram o mestre. Não foram. Foram aqueles que o acompanhavam, que estavam ali o tempo todo com ele, até profetizando junto com ele, mas que naquele momento não tiveram forças e coragem para enfrentar a situação e defendê-lo. Então, o Evangelho traz que nós precisamos ter coragem para mudar a nós mesmos. Coragem, porque o outro a gente não muda, ele tem que querer mudar. E quando a gente quer mudar, a gente tem que ter coragem, porque não é fácil enfrentar as nossas mazelas, as nossas sombras. Não é. Não é fácil olhar para nós e falar, nossa, eu falho nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu falei isso para o meu marido, para minha esposa, eu magoei o amigo, né, prejudiquei um colega de trabalho. Não é fácil. Quando a gente toma consciência, traz isso para a consciência, a probabilidade de sanar isso é quase que 80%. Quando se traz para a consciência, porque nós somos, na maior parte do nosso tempo, do nosso dia a dia, 95% inconscientes das nossas ações. 5% nós somos conscientes. Então, qual que é o tratamento aí, terapêutico? É trazer para a consciência essas questões. Para nós olharmos para elas e trabalhar com elas e ir melhorando, e esses 95% diminuindo. Não é fácil.
O egoísmo, na sua demasia, ele cria até patologias graves, psicológicas, emocionais, espirituais, que às vezes não se resolve nesta encarnação, na encarnação que essa pessoa está vivendo. Ele é tão grave que ele afeta, ele fica marcado no perispírito, e na próxima encarnação da pessoa, essa pessoa traz uma falha cerebral. Traz uma falha no sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E aí a pessoa nasce com o desenvolvimento já de uma psicopatia. Então, se a gente não combate, ele fica marcado, e a psicopatia pode vir numa outra vivência. Que a psicopatia nada mais é do que a anulação das emoções, né? O sistema límbico não funciona. Em termos de emoções, de sentimentos de culpa, de amor pelo próximo, de consideração pelo próximo, não existe. Nós temos aí inúmeros exemplos, né, na nossa sociedade, inúmeros casos referente a isso. Então, tamanha a gravidade do egoísmo. Às vezes a gente pensa assim, é um sentimento, egoísmo prevalece sobre os meus interesses, mas se isso crescer dentro da pessoa, ela vira uma patologia séria. É canal aberto para muitas obsessões, brechas enormes, não são brechas, né? São verdadeiros buracos mesmo, que a gente deixa ali à mercê dos nossos amigos que querem mesmo nos cobrar, né? Então, fica aí também a nossa reforma íntima, a nossa vigilância frente a isso. Nós somos, sim, em certo grau, egoístas, mas o desenvolvimento das individualidades é mais sadio do que você desenvolver o egoísmo, né? Eu vou me fortalecer quanto àquilo que eu sou como pessoa, no sentido da constituição da minha identidade, dos meus valores, das minhas crenças. Aí eu estou no caminho saudável. Mas, se eu partir sempre que o meu interesse está acima de qualquer coisa, eu vou desenvolvendo, durante um certo tempo, essa couraça, né, cristaliza, e aí fica difícil de tratar. Não é impossível, fica difícil. Bem, eu acho que eu falei mais da conta. Obrigada pela paciência. E eu gostaria de ouvir de vocês agora, antes que as perguntas venham, né, uma palavra que representasse tudo isso que vocês ouviram. À vontade. Não é todo mundo, não. Eu vou fazer isso com vocês. Humildade. Muito bom. Eu. É a palavra de ordem, né? Olhar para si. Trabalho. Sem dúvida, é um trabalho mesmo. É um trabalho interior. De burilamento, né? Isso mesmo. Temos pergunta? Bom, quem quer manifestar uma pergunta, alguma observação, sugestão? Um complemento, uma contribuição? Não? Alguém? Eu levanto a mão. Nossa, muita gente, uma pessoa de cada vez, porque senão eu não consigo. Eu acho, né, finalizando a minha santa ignorância, é aquela máxima sempre, amar ao próximo como a ti mesmo. É isso mesmo. Se em cada momento da sua vida você realmente pensar, cada atitude que você for tomar com relação a outra pessoa, você parar e pensar, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, você já vai se posicionar, sabe, evoluir e eliminar o egoísmo, porque ninguém quer se prejudicar. Tanto que eu acho que Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar também.
Isso mesmo. Que a gente deseja pra gente, a gente fazer pros outros. Eu acredito. É. E É começa isso. assim mesmo, pensando em nós no primeiro momento, né? E depois isso vai se expandindo. Porque no primeiro momento o importante é olhar mesmo para nós, no sentido de nos amarmos, de nos respeitarmos. E aí, à medida que você faz esse exame de consciência, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, aí você começa a trabalhar a máxima, né, do nosso evangelho. Bom dia, Fabiana. Que ela não tinha falado bom dia para você, mas bom dia para você e para todos. Tem alguns laços assim que a gente tem que quebrar, né? Porque a gente às vezes todos nós tem algumas coisas dentro da gente que a gente chama, são os compromissos que a gente tem com o mal e não solta deles de jeito nenhum, né? Quem é que já não disse aquela frase, eu sou muito bom, mas se pisou na bola comigo é uma vez só, né? Quem que nunca disse isso? Então não pisa no calo. Não pisa no meu calo, porque senão eu viro bicho. Então, quer dizer, isso mostra que às vezes a gente tem uma corda amarrada ali com a baixa vibração, com sentimentos ruins, e a gente não solta disso de jeito nenhum. Isso que faz com que às vezes a gente fique atracado naquilo e nem perceba as atitudes que nós estamos tomando e não perceba o quanto que a gente é egoísta com o próximo, né? De que adianta a gente querer ser tão bom, se no primeiro desafio a gente vai falhar com o próximo, né? Muito importante isso que você falou, porque é o que nós carregamos da nossa evolução humana, né? Nós caminhamos um pouquinho e aí puxa, né? Mas quando se tem consciência disso, é mais fácil de combater. Né? Então, eu sei que eu ajo assim, que hora acerto, hora eu erro. Então, vou procurar não repetir os erros. Como diz um amigo, cometa outros. Os mesmos não, eu estou brincando. Mas, assim, é isso mesmo. Quando a gente tem consciência que nós fazemos esse movimento, é muito mais fácil de você olhar para si e falar, vou tentar um pouquinho. Por hoje eu vou tentar. E aí hoje eu consegui um pouquinho, não consegui, vou me esforçar mais um pouco. E assim vai, porque a gente só aprende com o outro. Né? Então, ficar isolado também, porque se eu me isolar e eu não vou prejudicar ninguém, não ajuda, porque você também não vai aprender nada. Né? Então, é enfrentar mesmo. É enfrentar o leão. Mais alguém? Não? Suas considerações finais. Bem, as palavras que foram trazidas aqui por vocês, a questão do trabalho e da humildade, ela é muito importante mesmo, porque eu só consigo olhar para mim se de fato eu sou humilde. Porque se eu não sou, eu não olho. O orgulho toma conta. Então, isso foi algo muito importante, uma contribuição muito boa. E quando você trouxe, eu fiz as relações já, falei assim, é isso aí. Então, eu acho que cabe sempre a humildade, de que eu sou falho mesmo, de que eu erro, mas que eu vou procurar melhorar e vou procurar ouvir o outro. Você quer falar? Isso. É que ele toca o coração, né? É isso mesmo, porque a gente não muda o outro. Não muda só ele, né? Então, e aí você não cai nas malhas do julgamento. Quando você faz esse movimento, você não julga o outro. Coloca nas mãos de Deus.
Olha ele fazendo o checklist comigo. Falou sobre isso, falou sobre aquilo, falou... Maravilha, né, gente? Como é gostoso, né? A voz dela é tão segura, leve, tranquila, e nos tranquiliza. Parabéns, Fabiana. Tá? Muito gostoso te ouvir. Se alguém dormiu, desculpa. Não, nos despertou, ao contrário. Né? Então, meus queridos, vamos agora à parte significativa desse nosso encontro dominical, onde todos nós somos chamados à responsabilidade, uma vez que, ao lançarmos vibrações na atmosfera do planeta, essas ideias serão canalizadas e conduzidas àquilo que nós estivermos mentalizando. Ou seja, é de responsabilidade nossa. E é a oportunidade que temos de praticar a caridade e o bem. Então eu convido a todos, mais uma vez, a cerrar os olhos, aqueles que se sentirem mais à vontade. Porque uma vez que nós fechamos no contato com o mundo exterior, nós entramos em sintonia com o plano astral. E esse plano que esteve conosco todo esse tempo está apto, aberto para receber as nossas formas, pensamentos. Então, serenamente, nós vamos todos juntos, o único pensamento de luz e de amor, levar aonde possa haver um leito de dor, seja uma dor física ou uma dor da alma. Que essas energias salutares possam ser derramadas em cada um. E como bálsamo, aquela feridinha possa ser santificada, possa ser cicatrizada, dando força, esperança e amparo a todos que, nesse instante, passam por alguma dor. Da mesma forma, há aqueles que estão ao seu lado, acompanhando, zelando e velando pelo seu pronto restabelecimento, que possam ser fortalecida em cada um desses seres a sua fé e seu amor em Deus Pai. Por todos aqueles que nesse instante retornam à pátria espiritual, que eles possam ser recebidos, acolhidos e conduzidos aos locais para o seu pronto restabelecimento, se fortalecendo e se preparando para uma nova jornada. Da mesma forma, por esses que nesse exato instante estão tendo uma outra oportunidade na carne, que eles venham preparados, que eles levem adiante tudo aquilo que foi planejado com muita fé, esperança e amor. Se conosco, ó Pai Maior, Mestre Jesus, amigo das espiritualidades, nós que aqui estamos humildemente solicitamos, fazei de nós instrumentos de Tua paz. Que possamos ter a coragem de levar adiante esta luz acesa que é do Teu Evangelho, esta luz que brilha e aquece cada vez mais o nosso coração. Que possamos brilhar aonde formos, em Teu nome, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.